Olá, tudo bem? Olá, como vai? Terceira parte do tema, o Deus supridor. Vamos orar? Vamos curvar nossas frontes e falar com o nosso Deus. Nós te louvamos, bom Deus, por esta oportunidade que temos de poder falar em boa circunstância a respeito da sua bondade, misericórdia, a respeito do seu amor para conosco e dos planos que o Senhor tem de salvação para aqueles que forem escolhidos do Senhor. Na realidade, nós sabemos que muitos são chamados, poucos escolhidos, mas nós temos a certeza que os escolhidos vão ouvir a sua voz. Por Jesus. Amém. Nesse vídeo começaremos falando sobre a visão do sol da justiça. A visão do sol da justiça nesse tempo eu nem sabia o que era sol da justiça. Eu não tinha noção, porque eu vinha de um ministério que a gente não conhecia. Na realidade, muitas das coisas que eu sei hoje, naquele tempo eu não sabia. E Deus foi abrindo o leque. Mas eu me lembro que eu fui muito perseguido por um pastor quando eu cheguei na igreja. E Deus então teve que me tirar. Durante 6 meses, todas as noites, porque eu tinha recebido, vamos dizer assim, a graça de Deus do chamado, e eu queria servir a Deus. E quando eu orava toda noite, eu me via assim em visão, eu não tinha asa, mas eu me via assim flutuando, voando. E eu passava por rios, passava por estradas de ferro, e eu chegava num determinado lugar. A visão era tão importante que nós fizemos o cálculo. No nosso cálculo era mais ou menos, a gente calculou 12 mil pessoas que habitavam na cidade. Mas posteriormente a gente viu que era 8 mil de realidade. Era um vale que era cheio de... As pessoas estavam como presas dentro daquele vale. Mas era tão perfeita a visão que quando chegou no tempo certo, Deus falou comigo, o Senhor falou comigo. Eu não tinha condições, vamos dizer assim, financeiras. Como sempre, o povo de Deus é assim... Desprovido. Desprovido, isso mesmo, desprovido. E a gente vive pela misericórdia de Deus e das pessoas que nos ajudam. Então, quando chegou o tempo que o Senhor mostrou para mim, estava na hora de eu ir, o Senhor veio e me deu o cetro dele. É uma visão muito importante que, de repente, eu estava orando e eu queria ver Jesus. Interessante, eu fui das 9 horas da noite até 5 horas da manhã, eu cantava, orava, pedindo ao Senhor que me ajudasse, me desse uma direção. E quando foi assim, tipo, quase 5 horas, de repente apareceu 2 anjos. E dentro da gente a gente percebe se é bom, se é mal. Eram 2 anjos do Senhor. Só que eu fui, acho que até meio rude, porque eu falei, mas eu quero falar com Jesus, não é com um anjo. Aí um olhou para o outro e deu um sorrisinho e falou assim, olha, Jesus não pôde vir, mas ele mandou falar para você, se consagrar que dentro de 3 dias ele virá falar com você. E eu fiquei naquela expectativa, alegre, comecei a me consagrar. E quando foi no 3º dia, quando eu estava orando, Jesus veio. De repente, nós estávamos sentados, assim, tinha um sofá na sala. Eu me vi sentado e Jesus, assim, do meu lado direito. E eu fiquei tão contente de Jesus estar ali. Só que ele que puxou a conversa. Ele falou, Antônio, você está disposto mesmo a ir na missão? Eu falei, estou, Senhor. Ele falou, mas você vai sofrer muito. Eu falei, eu sei, Senhor, mas é preciso. Aí ele concordou
assim e pegou o cetro dele. O cetro dele é uma bola assim de ouro, mais ou menos uns 10, 15 centímetros de diâmetro. Tem um cabo, tem um cordão que o rei segurava. Então é o cetro do poder de um rei. E ele me deu o cetro do poder na minha mão. E levantou para sair. Mas eu queria mais informação. Mas ele não deu. Ele saiu, passou assim pelo vidro da sala, da veneziana. E eu despertei procurando, porque era uma bola... Parecia tão real. Parecia real, uma bola de ouro assim. Achei. Então eu fui. Na realidade, Deus foi tão fiel que Ele mostrou a cidade, aonde era. Os irmãos colaboraram, resolveram tomar conta assim da minha família, que nesse tempo era 3 meninos que eu tinha. E, olha, o irmão pode ir tranquilo, e o irmão precisa de ajuda. Eu falei, não, o senhor disse que é para mim levar só a coragem. Não preciso mais do que isso, mais do que a coragem. Mas a gente quer ajudar, então eles, assim, colaboraram. Fizeram conforme eu não quis dinheiro, então eles falaram, olha, fazer o seguinte, então leva literatura. E nós fomos na casa publicadora e compramos, eles compraram, né? Mais ou menos 250 quilos de livros, bíblias, tudo. Então, era uma bagagem assim, de uns 7, 8 volumes. Nós vamos levar o irmão na rodoviária, tudo bem? Botaram aquilo no carro, foi 3 irmãos. E quando chegou lá, eles falaram, e agora, irmão, onde que compra passagem? Falei, me arruma um mapa do Brasil, mapa do mundo. Aí mostraram, e eu apontei assim, que eu tinha visto na visão, assim, uma luz brilhando. Então eu via os estados, via uma luz brilhando. Eu sabia que era em Minas, mas eu não sabia a cidade. Então, quando eles mostraram, aí eu mostrei assim, pela visão que eu via assim uma luz que acendia e apagava assim, e falei, a cidade é essa daqui. A cidade é tão pequena que não tinha ônibus direto para lá. É que nem aqui, onde nós estamos, não tem ônibus direto. Então, eles compraram a passagem e eu levei só o dinheiro da ida, da volta, o dinheiro da ida e da volta. Eu não tinha, assim, dinheiro extra, vamos dizer assim. E quando eu cheguei, então, lá em Minas, veio essa gente carrega bagagem, e eles falaram assim, o homem falou assim, era um homem moreno, falou assim, olha, o senhor precisa de ajuda? Aí eu falei, olha, eu preciso de ajuda, eu sou um missionário, eu mesmo me chamei de missionário, mas eu não sei aonde que eu vou, eu não sei como fazer. Aí ele olhou assim e falou, esses livros são da Casa Publicadora Brasileira, são adventistas, o senhor é adventista? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, se o senhor quiser, eu levo o senhor no hotelzinho. E ele, interessante que ele era de outra igreja, ele era metodista, mas ele conhecia os adventistas. Então, ele falou, se o senhor quiser, eu levo o senhor aonde compra passagem, tem um hotelzinho barato, e o senhor já aproveita e compra logo a passagem, porque amanhã o senhor é adventista. Olha ele mesmo falando para mim, o senhor é adventista, então... O senhor guarda no sábado, não vai poder, né? Não vai poder comprar. Então já compra logo e fica no hotelzinho. Amanhã, 7 horas da manhã, o ônibus sai. Ué, tá. Então, o interessante é que, quando eu cheguei, que subi a bagagem, e aí veio um temor de medo. E eu pensei, poxa, eu estou num lugar estranho, numa bagagem dessa, não sei como fazer. Aí veio aquela do Jonas lá, né? Senhor, se o senhor quiser, eu volto
E eu faço trabalho lá perto de casa mesmo. Naquele que eu estava de joelho assim, orando, veio um poder assim, me levou no ar, assim. É tão alto, tão alto, tão alto, que as pessoas eram como essas formiguinhas bem pequenininhas assim, andando assim, né? E me levou lá em cima assim, depois me trouxe numa altura. E eu via então, eu estava num morro, vendo toda assim a cidade, uma cidade, não a que eu ia, mas uma cidade. E o povo naquela calma, essas cidades do interior, como aqui nós estamos, aquele povo folgado, andando para lá e para cá, tinha até freiras, assim, tudo mansinho, tudo bonzinho. Mas, de repente, quando eu estava olhando assim, o sol nasceu. E o sol da justiça, ele é grande, assim, vermelho, bem vermelho. E parecia que ele rodava para um lado, rodava para outro, assim, como se estivesse em movimento. E ele foi nascendo. Conforme ele foi subindo, assim, e o povo naquela calma, tudo. Quando chegou no meio do céu, assim, meio-dia, vamos dizer assim, de repente ele caiu. E quando ele caiu, ficou trevas total. O povo ficou como... É interessante é que na visão, tanto faz ser dia como noite, a gente enxerga do mesmo jeito. O espírito da gente enxerga. É por isso que o Senhor diz que para ele não tem trevas. Dia e noite para ele é a mesma coisa. Então, na visão, assim, de repente o sol da justiça caiu. E quando caiu, ficou trevas. E o povo ficou como louco. Todos assim, se matando. Até as freiras ficaram violentas. E eu então, nessas alturas, eu já estava no meio da cidade. Não sei como, eu estava no meio. E então o povo fugindo. Estava fugindo dos assassinos. E muitos dos que estavam fugindo também, assim, procurando oportunidade para matar. Então a gente, todos correndo assim, com medo e com cuidado, por causa das pessoas, e a gente chegou num lugar. A gente chegou num lugar assim que era montanha de um lado, do outro, na frente não tinha, era um beco sem saída. Então os inimigos vinham para matar, e a gente não ia ter saída. E naquela hora então eu gritei: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, me cubra com teu manto. Quando eu falei assim, que ele explodiu, e vamos dizer assim, na hora eu não entendi essa visão. Eu vim entender essa visão muito tempo depois. O que era sol da justiça? Porque nós sabemos que o Senhor é a justiça nossa. E que só Ele tem poder. Então, esse sol da justiça é justamente os 7 anos que nós vamos ter, 7 anos de Daniel. Nós vamos ter, quer dizer, já estamos tendo. Já começou. 3 anos e pouco para Jesus, ou seja, para nós pregarmos essa mensagem do Emmanuel, que é uma luz para o mundo, para depois vir então o homem da iniquidade, para a terminação do Evangelho. Então, dia e hora a gente não sabe, mas eu sei que já começou o sol da justiça quando eu cheguei aqui neste lugar. Terminando então esse vídeo, nós pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, façam comentários aqui também, deixem seus comentários, perguntas, fale conosco. Se precisar de alguma ajuda também, procure o Grupo Emmanuel, nós estaremos aqui para ajudar naquilo que o Senhor nos iluminar. E nós agradecemos, até o próximo vídeo.